Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os temas dessa edição. O medo da violência política já atinge milhões de brasileiros e traz um alerta sobre diferenças partidárias que têm afetado a vida cotidiana. Nos recifes de abrolhos, a perda de corais afeta a biodiversidade, a pesca, o turismo e o equilíbrio do litoral brasileiro. A Semana S do Comércio chega ao último dia com atividades gratuitas, serviços, qualificação profissional e oportunidades para a população. E o diagnóstico tardio de TDAH e TEA em mulheres, muitas vezes depois da maternidade, abre uma conversa importante sobre acolhimento e saúde mental. E os memes saíram das telas e chegaram ao museu. Em Belo Horizonte, uma exposição mostra como a cultura da internet também pode virar arte e crítica social. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Dados mostram que 99 milhões de brasileiros têm medo de sofrer agressões físicas motivadas por opiniões políticas. Foi o que mostrou um levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicando que o medo por escolhas partidárias chega a atingir quase 60% da população. 99,4 milhões de pessoas. Gente que usa o silêncio como estratégia de sobrevivência. Sem debate, surge só o medo. Segundo o estudo Medo do Crime e Eleições 2026, os gatilhos da insegurança, exatos 59,6% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam ter medo de sofrer violência física por posições políticas. Na prática, isso significa que 6 em cada 10 cidadãos preferem a cautela ao diálogo. Esse perigo não é algo apenas imaginário. No último ano, cerca de 3.600.000 pessoas relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência política, 2,2% da população. Em 2022, o índice de medo era de 68%. A pesquisa aponta diferenças conforme o perfil dos entrevistados. Entre as mulheres, 65,5% afirmam temer agressões motivadas por posições políticas, enquanto entre os homens o índice é de 53,1%. O recorte econômico também evidencia desigualdade. Nas classes D e E, 64,2% dos entrevistados manifestam medo de violência política, percentual superior ao registrado entre as classes A e B, que é de 54,9%. A ocorrência de agressões também é mais elevada entre os grupos de menor renda. 3,5% disseram ter sido vítimas, contra 2,2% entre os mais ricos. O estudo traz um novo componente para essa conta: o peso do crime organizado. Em bairros onde facções ou milícias atuam, realidade reconhecida por 41% dos entrevistados, a liberdade de expressão fica ainda mais restrita. 59,5% dos moradores evitam falar sobre política por receio de represálias desses grupos. 61,4% dos residentes afirmam que o crime organizado exerce influência moderada ou forte sobre as decisões e regras de convivência do bairro. E a vitimização por agressão política nessas áreas chega a 3,3%. superior à média nacional de 2,2%. E agora a gente traz um alerta vindo do fundo do mar que preocupa cientistas brasileiros. Os recifes de abrolhos entre o sul da Bahia e o norte do Rio de Janeiro estão perdendo corais por causa das mudanças climáticas e da ação humana. Eles são considerados os mais biodiversos do Atlântico Sul. E em menos de 2 décadas, a cobertura de corais na região caiu cerca de 15%. O impacto vai além da vida marinha, pode afetar a pesca, o turismo e o equilíbrio de todo o litoral brasileiro. Para o estudo, os pesquisadores brasileiros acompanharam os recifes de abrolhos entre os anos de 2006 e 2023. Os resultados mostram uma mudança preocupante no ecossistema marinho. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura dos oceanos vem provocando ondas de calor marinhas cada vez mais frequentes.
Isso causa o chamado branqueamento dos corais e trazem risco para a sobrevivência desses organismos. Mesmo quando parte dos corais recupera a aparência, muitos acabam ficando doentes e morrendo com o tempo. O especialista explica como os corais se prejudicam com as ondas de calor no oceano. Com essa intensificação, com essa frequência cada vez maior das ondas de calor, os corais, por mais que eles voltem a adquirir essa coloração esverdeada, eles desenvolvem uma série de necroses, de doenças. Eles continuam morrendo mesmo readquirindo esses simbiontes, readquirindo as microalgas, porque eles ficam com a saúde comprometida. Os pesquisadores também identificaram o desaparecimento gradual dos chamados corais ramificados, que ajudam a sustentar toda a estrutura dos recifes. No lugar deles, surgem espécies que crescem mais rápido, mas oferecem menos proteção e abrigo para a vida marinha. Além das mudanças climáticas, a ação humana também agrava a situação. A dragagem do canal de navegação do Porto de Caravelas, na Bahia, levanta sedimentos que prejudicam a qualidade da água e acabam sufocando os corais. O que nós precisamos fazer para ajudar os corais a passar por esse período e eventualmente se adaptarem às novas condições é resguardar as outras condições que permitem a existência, a sobrevivência dos corais e dos recifes. E o problema não afeta só o fundo do mar. Os recifes ajudam a manter a pesca, movimentam o turismo e garantem renda para milhares de famílias que vivem no litoral. Colocar os abrolhos em risco, é colocar em risco toda a biodiversidade da costa brasileira. E o que a gente está vendo aqui é um reflexo do que está acontecendo no oceano como um todo. E a gente tem que começar a entender como a gente está impactando esses sistemas coralíneos e como esses corais são importantes para a nossa vida. A gente está falando de geração de emprego e renda, é pesca, é turismo, lazer. Os especialistas alertam que nem mesmo as áreas marinhas protegidas têm conseguido impedir esse avanço da degradação. E enquanto a temperatura dos oceanos segue subindo, os cientistas chamam a atenção para a proteção de abrolhos, como uma tentativa de garantir o futuro da vida marinha e das comunidades que dependem desse ecossistema para sobreviver. Não faz muito tempo nós falamos aqui sobre o branqueamento dos corais em todo o litoral brasileiro e como o adoecimento dessas espécies afeta a vida nos oceanos. É um assunto sério e mostra os impactos da ação humana nas águas também, não é mesmo? E depois do intervalo, nós vamos falar sobre mulheres que só descobrem o TDAH ou o TEA em vida adulta. Um diagnóstico que pode trazer respostas e novos caminhos de cuidado. A Semana S do Comércio segue movimentada e continua com uma programação gratuita nesse sábado. A Ação Nacional do Sistema de Comércio reúne SESC, SENAC e federações do comércio, envolvendo atividades de qualificação profissional, saúde, oportunidades de trabalho, entre várias outras. Então vamos conferir como participar desse último dia de programação. A Semana S do Comércio acontece em todo o país com a proposta de mostrar, na prática, os serviços oferecidos pelo Sistema Comércio e aproximar a população de ações gratuitas em educação, saúde, cultura, lazer, cidadania, inovação e apoio aos negócios. A mobilização é promovida pelo sistema CNC, SESC e SENAC e acontece em todas as capitais e em outras cidades brasileiras. A programação nacional tem atividades voltadas a empresários, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, estudantes, empreendedores e famílias. Um dos destaques é a qualificação profissional. O SENAC oferta mais de 50 mil vagas gratuitas em cursos em todo o Brasil, em áreas como tecnologia, gastronomia, turismo, saúde e gestão. Também estão previstas oficinas práticas, consultorias empresariais e experiências voltadas à empregabilidade e à inclusão produtiva.
Em Brasília, a programação começou nesta sexta-feira com atividades voltadas a empresários, incluindo debates sobre economia, política e ambiente de negócios. Nesse sábado, o evento ganha estrutura no Tagua Park, das 9 às 22 horas, com atendimentos gratuitos de saúde, bem-estar e capacitação, além de oficinas, palestras, ações de empregabilidade, cadastro para jovem aprendiz e estágio, além do planetário móvel, Sesc Oceanário, corrida e shows. No Rio de Janeiro, a Praça Mauá recebe a programação aberta ao público nesse sábado, a partir das 10 horas. Serão atividades gratuitas com serviços de saúde, beleza, bem-estar, cultura, esporte, literatura, sustentabilidade, inclusão, turismo, gastronomia, tecnologia e inovação. E o encerramento terá o show da Glória Groove. Para participar, é preciso consultar a programação da sua região e fazer a inscrição pelos canais oficiais da Semana S. As vagas podem variar de acordo com a cidade e com a atividade escolhida. Milhares de mulheres em todo o mundo descobrem diagnósticos tardios de TDAH e TEA, que acontece depois de serem mães. Apesar de desafiador e até assustador, é a partir do diagnóstico que começa uma jornada mais leve de autoconhecimento. Nós ouvimos um neurologista referência no assunto para saber mais sobre essa descoberta tardia. A maternidade é uma jornada de amor e dedicação, mas também de desafios intensos. Milhares de mulheres convivem com diversos sintomas e queixas ao longo da vida, sem terem a oportunidade de receberem diagnósticos precisos. Muitas delas só percebem que vivem com algum transtorno depois do nascimento dos filhos, ao identificar os mesmos traços nas crianças. Esse médico, referência em autismo e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, explica quais são as principais características de uma mulher neurodivergente. Para o TDAH em mulheres, nós temos dificuldade crônica em focar em tarefas chatas, mesmo quando são importantes, procrastinação severa, acompanhada de uma culpa, esquecimento frequente de compromissos, dificuldade em fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, impulsividade emocional e a sensação constante de estar sobrecarregada. Já para o autismo, temos uma dificuldade em manter relacionamentos sociais, mesmo com esforço, uma necessidade extrema de rotina e de previsibilidade, desconforto desproporcional com sons, textura, luzes, cheiros, um interesse intenso em tópicos específicos e uma dificuldade em entender o que as pessoas querem dizer sem falar explicitamente, quando fica nas entrelinhas, quando é subliminar, além de um cansaço social intenso após interações. Esses traços devem estar presentes desde a infância. E os profissionais especialistas levam em conta a história de vida dos pacientes e os impactos desses sintomas no dia a dia, na vida real. Essa terapeuta conta como descobriu e os desafios que enfrentou. Eu fui diagnosticada com autismo nível de suporte 1, TDAH e altas habilidades e superdotação já com 46 anos. Foi uma descoberta bastante difícil para mim na época, Isso aconteceu após o diagnóstico dos meus filhos. Então, durante uma vida inteira eu sofri com muita desregulação emocional, muitas dificuldades para compreender as pistas sociais ou o que as pessoas queriam me dizer. Então, por conta disso, desde a infância, adolescência, eu sofri muito bullying na escola, passei por bastante dificuldade relacional, tinha realmente problema nos trabalhos e acabava não ficando muito estável, no emprego. Então, isso gerou dificuldades financeiras diversas. Quando eu fui mãe, a dificuldade aumentou um pouco mais, porque eu tinha crianças chorando em casa, eu tinha toda aquela rotina diária, muitos estímulos e era extremamente difícil lidar com aquilo. Estudos indicam que cerca de 96% dos indivíduos autistas apresentam dificuldades de processamento sensorial. Já em relação ao TDAH, historicamente, o transtorno foi mais associado a meninos hiperativos e impulsivos. No entanto, a ciência moderna revela que a manifestação pode acontecer de diferentes formas em mulheres, o que contribui para um subdiagnóstico massivo.
No caso das mulheres adultas, é uma sobrecarga invisível. É um excesso que ninguém vê. Procurar ajuda de uma equipe multidisciplinar pode mudar tudo para melhor. Saem a culpa, o medo, o sentimento de impotência e entram em cena a aceitação, o entendimento e uma maternidade mais saudável e equilibrada. Quando você entende como o seu cérebro funciona, você pode parar de lutar contra ele. Pode buscar ambientes e relacionamentos que funcionem com você e não contra você. Pode desenvolver estratégias que realmente funcionam para você. E aí eu costumo dizer para os pacientes que o diagnóstico ele não é uma sentença, ele é uma ferramenta, é um mapa, é clareza. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma honesta. E clareza permite ação. Ação para você viver melhor de forma autêntica e funcional. Quando você entende como você funciona e você para de achar que tudo que você sente é frescura, a sua vida fica mais leve, você aprende a ter o suporte adequado. Então iniciei o tratamento para o TDAH e assim a vida ficou mais fácil de ser vivida, ficou mais fácil de compreender meus filhos e inclusive profissionalmente me ajudou demais aí no entendimento dos meus pacientes. E daqui a pouco, os memes deixam o celular e entram no museu. Uma exposição em Belo Horizonte mostra como o humor da internet também ajuda a contar a nossa época. É logo mais. Sabe aquele meme que você manda ou recebe no grupo da família, no trabalho, ou usa para responder sem precisar escrever nada? Pois é, agora ele saiu da tela do celular e foi parar no museu. Em Belo Horizonte, uma exposição mostra que o meme pode ser piada, crítica social, memória do Brasil e também arte. É a cultura da internet ocupando o espaço físico e ajudando a contar o nosso tempo. O meme às vezes é uma imagem. Às vezes é um vídeo curto, um áudio, uma frase, uma montagem ou uma cena que todo mundo repete sem saber muito bem de onde veio. Mas quando viraliza, ele carrega mais do que humor. Compartilha comportamento, linguagem, política e o jeito como a sociedade reage ao que está vivendo. Tem algumas tentativas de definição do que é um meme. Mas no final das contas a gente entende que o meme pode ser praticamente qualquer coisa. Ele pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser texto. Então mesmo em termos de formato ele pode ser muita coisa. Ele carrega uma informação, carrega informações de um momento cultural específico, né? De eventos culturais específicos, sociais, políticos, etc. E carrega aquilo adiante. Acho que o caráter primário dele é sempre ser divertido. Mas ele não necessariamente precisa ser somente entretenimento. Ele pode carregar mensagens muito profundas. Políticas e sociais. Essa força que levou o meme para dentro do museu. Depois de passar por São Paulo e Brasília, a exposição chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte. A proposta é olhar para esse fenômeno como linguagem contemporânea e uma forma de expressão que atravessa diferentes plataformas e debates públicos. No primeiro momento pode causar um certo estranhamento, porque que o museu vai falar sobre meme, né? Acho que o meme ele está visto aqui como uma linguagem, né? Como uma forma de expressão. E eu acho que isso tem tudo a ver com o museu, com centros culturais. Acho que é preciso que a gente atualize também como instituição a nossa escuta. Então, assim, é uma exposição sobre memes, mas que tem também um aprofundamento, assim, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista das reflexões que a gente quer propor para a sociedade. A mostra é organizada em 5 núcleos. O percurso apresenta o meme como linguagem, como retrato do Brasil contemporâneo e como produção cultural que não nasceu apenas com a internet. Antes dos aplicativos e das redes sociais, bordões, caricaturas, piadas populares, imagens repetidas e frases compartilhadas já funcionavam como formas de circulação de ideias. A diferença é que no ambiente digital, tudo ganhou velocidade e novas possibilidades de apropriação. Os núcleos vão trabalhar aí de uma forma mais didática essas várias leituras que a gente pode fazer do meme, desse fenômeno. No Brasil, o meme encontrou terreno fértil. O humor aparece como resposta rápida ao absurdo, ao cotidiano difícil, à política e também às pequenas situações do dia a dia. Mas o riso nem sempre é apenas riso.
Muitas vezes, ele denuncia, mobiliza e aproxima pessoas em torno de uma mesma experiência. O brasileiro sabe rir de si próprio, assim. Acho que isso, historicamente mesmo, a gente sempre foi um povo bem-humorado porque precisa ser. É a ideia de rir perante as dificuldades mesmo. Então, quando surgem os memes, a gente acaba tomando a frente nessa produção memética na internet. É conhecido por isso, tem gente que nos detesta por isso, pela presença constante do brasileiro ali criando memes, fazendo memes e zoando na internet. Mas é uma forma meio de resistência, de resposta, de rir perante as adversidades, mas também de usar aquilo talvez como essa risada denúncia. Tô aproveitando esse formato do meme, essa lógica do meme para também denunciar. Nas fatídicas enchentes lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, usaram a estrutura de memes para denunciar a inoperância do prefeito na época, mas também para agradecer e para coletar mantimentos e roupas para as populações ali. Dentro do museu, essa linguagem aparece em instalações, telas, obras interativas, referências conhecidas da internet e conteúdos que o visitante pode escolher e experimentar. O meme faz parte da cultura atual, assim, e numa linguagem cotidiana que se espalha por todas as idades, assim, basicamente, né? Não é algo que é restrito aos jovens, a quem está na internet. Quando a gente interpreta alguma coisa, interpreta o meme, entende? Isso vem também do nosso background, né? O que a gente tem como conhecimento cultural, científico, acadêmico ou não, popular e etc. Nossas vivências e tudo aquilo vai afetar a maneira como a gente entende e interpreta o meme, ou às vezes até não interpreta. Tem memes que não tem nenhum significado real. Você pergunta para uma geração inteira do TikTok recente o que é o 6'7". Ninguém sabe responder e todo mundo vai falar a mesma coisa. É 6'7". Acabou. 6'7". Então essa construção do sentido do que é o meme ou qual é a mensagem que aquele meme quer passar, não importa tanto, porque a compreensão é essa mesmo, de que o meme ele tá aí para ser interpretado das maneiras que forem e para ser apropriado das maneiras que forem. Acho que essa é a grande sacada do meme também. É muito interessante, né, perceber como fragmentos do cotidiano mostram parte da cultura do país, mostrando como o brasileiro ri, protesta, exagera e faz da internet uma forma de linguagem, né? E quando isso se transforma em arte, tudo isso se torna um novo tipo de registro feito a partir do olhar do artista, né? E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã!